Olá, tudo bem? Que alegria poder estudar mais uma vez a palavra de Deus com você. E eu convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 1. Eu queria ler com você o versículo 9. 1 João 1, verso 9. Diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a quem devemos confessar os nossos pecados? Não é ao pastor, não é ao padre, não é ao Papa. Nós devemos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz confessar os nossos pecados a Deus. Somente Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. E eu queria ler com você o que está escrito em 1 João, capítulo 3 e o versículo 4. 1 João 3, 4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, às vezes a pessoa se pergunta, mas o que é pecado? Pecado, a Bíblia diz que é a transgressão da lei. Esse livro aqui, você encontra a lei de Deus, você encontra os ensinamentos de Deus, e todo aquele que pratica o contrário do que está escrito nesse livro está cometendo pecado, porque a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, mas se nós confessarmos a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! Foi para isso que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar e nos tornar limpos. Que coisa maravilhosa, né? Para finalizar, eu gostaria de ler com você o que está escrito aqui também em 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo hoje está à direita de Deus, lá no santuário celestial, e Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Quando cometemos algum erro e nos achegamos até Jesus, até Deus, por meio da oração, Jesus é o nosso advogado e ele intercede por nós. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, com certeza ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Então, quão bom é sabermos que temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado e ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e ter também a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa a cada dia se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus, entregar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor, porque com certeza somente Deus é quem sabe o melhor para mim e para você. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te conduza sempre no caminho da verdade, no caminho da salvação. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus que está nos céus, obrigado, Pai querido, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela saúde, pelas bênçãos derramadas. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ó Deus, dura para todo sempre. Querido Deus, queremos te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com ela, conduzindo essa pessoa no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados. Como a Bíblia diz, o Senhor é fiel e justo se nós confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, por favor, perdoa os nossos pecados. Nos purifica a cada dia, Senhor, para que assim possamos ser capacitados para o reino celestial.
Continua conosco, dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.